O dog do Reddit. Primeiro relato. Sinceramente, estou começando a entender por que existe traição em alguns relacionamentos. Antes que venham tacar pedras, não, eu não apoio traição e fui contra esta prática nos últimos 11 anos de relacionamento. Mas tudo, ou melhor dizendo, todos têm seu limite. Sou homem e durante 11 anos de relacionamento eu fui fiel e apenas ignorei outras mulheres que faziam suas investidas porque eu simplesmente não tinha interesse, mas tudo mudou recentemente. Após um certo tempo de casamento, as coisas foram ficando cada vez mais frias, o carinho e afeto já não era mais o mesmo, parecia mais puro comodismo do que amor. E tudo piorou ano passado quando tivemos nosso primeiro filho, o que já era pouco, se tornou inexistente. Simplesmente não existe mais carinho, afeto, abraços, beijos viraram apenas selinhos de boa noite. Sou obrigado a dormir no sofá todas as noites porque eu ronco demais e o bebê não dorme comigo no quarto, e esta última até que é compreensível, mas poxa, me sinto sozinho, sabe? Antes do meu filho, eu nunca havia tido contato com bebês, não sabia nem como se segurava um, mas aprendi muita coisa inclusive, tenho me esforçado pra caramba pra tentar ser um bom pai, já que nunca tive um pai presente, mas isto é história pra outro post. Eu e minha esposa trabalhamos fora, eu sempre tento fazer todas as tarefas domésticas pra ela ter que se preocupar apenas com nosso filho. Tentei falar com ela sobre se ela achava que eu estava sendo um bom pai um tempo atrás, mas a única resposta dela foi: você precisa falar com algum profissional sobre isso, não comigo. Fiquei apenas sem reação com a resposta dela e deixei pra lá. Por que estou contando isso? Porque na semana passada meu celular havia travado e eu precisei usar o celular dela para mandar uma mensagem de trabalho. Ela recebeu uma mensagem de uma prima dela e fui ler por curiosidade. Como eu me arrependo de ter feito isso, e o que eu achei na conversa delas foi a minha esposa falando mal de mim pelas costas, coisas que, se fossem verdade pelo menos, estaria tudo bem, mas não eram. Coisas do tipo: bem que minha mãe falou que ele seria um péssimo pai. No começo eu duvidei, mas agora tenho certeza, porra. Isso me destruiu por dentro. Primeiro porque eu já tinha tentado falar com ela sobre isso e segundo porque eu me senti esfaqueado pelas costas. Custava falar comigo sobre isso? Sério mesmo que é assim que eu precisava descobrir a opinião dela sobre mim, igual um adolescente mexendo no celular dela? Enfim, fiquei mal pra caramba com a situação, mas não quis tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Fui pro trabalho normalmente no dia seguinte, mas, aparentemente não disfarcei muito bem. Porque uma colega do trabalho me perguntou se eu estava bem porque eu estava meio abatido. Eu respondi que estava bem e era só uns problemas pessoais. Ela simplesmente me abraçou, sem maldade. Apenas um abraço normal. Eu apenas sorri e agradeci, e mais cara. E naquele momento eu percebi o quanto eu precisava de um abraço. De alguém que se preocupasse comigo para variar. De ter alguém que gostasse e fizesse questão da minha presença e não fazer eu me sentir como se fosse apenas um empregado da casa, de ter novamente aquela sensação de amar e ser amado. Percebi que se alguém me perguntasse, for aquele momento, quando foi que alguém se preocupou comigo ou quando foi que alguém me abraçou, eu não saberia responder porque fazia muito tempo. Será mesmo que depois de tanto tempo eu vou ter que procurar essas coisas em outra pessoa? Eu estaria sendo babaca? Egoísta? Sim, obviamente, mas, como eu disse no começo do post, e todos têm seu limite. Comentários sobre o relato. Parabéns pelo seu desabafo. Já estava cansado de ler histórias sem nenhuma camada de problemas, dito reais. Você não precisa de conselho, com essa maturidade, você vai encontrar soluções para o seu casamento. Parabéns pela coragem em compartilhar o seu post. Nem tudo é preto no branco e somos humanos. Relacionamentos podem ser bem complexos. Melhoras. Muito bom ler um relato onde ninguém é herói ou vilão, seres humanos são complexos como são. Já perdi diversos relacionamentos por conta dela não conseguir dizer pra mim o que sentia, mas pra amiga conseguia. Então senta ela e conversa por umas boas horas, expõe tudo e põe tudo pra fora, até o que você escreveu aqui no Reddit. Só seja sincero, se ela for sua parceira e se você é tão bom assim como diz, ela vai ter que te entender. O que posso te falar é que isso que você está sentindo é completamente normal, e digo mais, só tende a se intensificar caso as coisas não melhorem em casa.
Sugiro que você tenha uma conversa séria com sua esposa e coloque para você mesmo uma deadline ou para quando acabar você puder colocar na balança se vale a pena continuar ou não esse relacionamento. Lembre-se que nunca é tarde para começar novamente e encontrar alguém que vai suprir tuas necessidades, ou melhor, que vai fazer o mínimo, né? Enfim, boa sorte, nos atualize. Segundo relato. Minha esposa perdeu o controle religioso e isso está impactando nosso relacionamento. Vou ser o mais breve possível e tentar repassar os eventos em ordem cronológica. Acho que o contexto original é que estamos casados há 3 anos e estamos juntos há 8 anos no total. Antes de nos casarmos, era importante ter certeza de que éramos compatíveis em algumas das questões maiores. Eu não sigo nenhuma religião baseada nas escrituras ou um Deus pessoal e provavelmente me alinharia mais ao ateísmo, esse sempre foi o caso. Minha esposa foi criada como cristã e embora acreditasse em Deus, etc., ela não se sentia obrigada a ir à igreja o tempo todo ou interpretar tudo muito literalmente. Por exemplo, ela confirmou comigo que acreditava na evolução, etc., o que foi um alívio. Um ponto-chave aqui é que ela não queria filhos e foi veemente quanto a isso. Com isso como base e plano futuro, decidimos nos casar. Sempre me senti confortável em permitir que as pessoas mantivessem as suas próprias crenças, desde que isso não me impactasse agora ou no futuro. Então, nos casamos, etc. E cerca de 9 meses atrás, percebi que minha esposa está começando a ir à igreja regularmente e se tornou mais crítica e focada em assuntos absurdos dos Estados Unidos, não americanos. Ela então começa a fazer piadas sobre querer um filho. Toda a sua personalidade mudou, ela era uma garota artística bastante descontraída e agora parece mais sarcástica e altamente conservadora. Ela ficou tão ofendida assistindo Derren Brown que a TV teve que ser desligada. Mais alguns meses se passam e minha esposa está claramente sob a influência do álcool. Os amigos dela são apenas pessoas da igreja. Tudo que ela ouve são podcasts, músicas religiosas. Ela queria que eu fosse à igreja com ela todas as semanas. O protetor de tela do telefone dela é uma cruz, o meu é nós nos casarmos. O único hobby dela é a igreja. Quando eu mencionei a ideia de que nossas vidas estavam ficando chatas e que poderia ser bom encontrar um novo hobby, etc., tudo que ela conseguiu foram atividades na igreja e ela ficou furiosa quando sugeri que talvez ela devesse fazer algo não religioso. De repente, ela sente a necessidade desesperada de eu abrir meu coração a Deus para salvar nosso casamento, como se fosse eu quem mudasse ativamente. Ela ameaçou o divórcio se eu não me convertesse dentro de 2 meses e ela tinha material pronto para eu ler e assistir. Eu disse a ela que examinaria o material, mas que não havia chance de me converter, que também eram coisas que encontrei antes de ser criado em um ambiente cristão. Acredito que ela nasceu de novo nesse período. Então revisei o material e no final dos 2 meses ela já havia se acalmado e parecia aceitar que eu não mudaria. Ela não parece realmente acreditar que eu abri meu coração, pois ela acha que eu teria me convertido 100% se o fizesse. Tento explicar a ela que é mais fácil para ela se converter ao Islã do que para mim me tornar cristão. Agora a conversa sobre bebês está aumentando, independente de eu afirmar que não quero ter filhos. Ela regularmente insinua sobre bebês. Tem em mente que ela não acredita mais na evolução e acredita em demônios, possessão, etc., o que é muito alarmante para mim. Ela afirmou que a criança terá que ser criada sob sua religião e irá à igreja todas as semanas. Ela não acha que eu deveria revelar minhas crenças, etc., e isso está estranhamente em desacordo com a ideia dela de que o homem é o chefe da casa, o que parece estar relacionado apenas ao pagamento de coisas, outra coisa nova que apareceu durante esse período. Para ser claro, há 0% de chance de eu ter filhos com ela. Mas quanto tempo eu fico de fora? Pode ser uma fase. Será que algum dia conseguirei reconquistar a mulher por quem me apaixonei e casei? Se desde o casamento, a posição de minha esposa em relação à religião e aos filhos aumentou quase 180 e está destruindo nosso casamento. Comentários sobre o relato. Eu odeio dizer isso, mas você precisa pensar que talvez não estejam mais juntos. Pela minha experiência, isso só vai piorar. Lamento que você esteja passando por isso. Tive que me divorciar por causa de algo assim e é difícil permanecer em um relacionamento quando os valores fundamentais do seu parceiro mudaram tão drasticamente. Isso é realmente doloroso.
Eu sei que seria muito fácil criticar sua esposa aqui, mas a realidade é que as pessoas mudam, talvez não tão radicalmente como sua esposa fez, mas elas mudam. Os casamentos ou resistem e se adaptam a essas mudanças, ou não. Receio, pelo que você descreveu, que as mudanças que sua esposa fez pareçam incompatíveis com seu relacionamento de longo prazo. Estas não são pequenas coisas que vão o explodir. Já vi mudanças como essa e nunca vi alguém voltar disso. Não vou dizer que é impossível, mas acho que o lotado tem melhores chances do que recuperar sua esposa. O que quer que tenha quebrado nela não vai se consertar sozinho, e você está perdendo tempo ficando. Já vi pessoas voltarem de coisas assim se tivessem sido radicalizadas online e estivessem principalmente engajadas com as ideias online. Às vezes, algumas semanas longe da internet podem tirá-los dessa situação. Mas se ela está se misturando com pessoas assim na vida real, então parece improvável, ou pelo menos não por muito tempo. Sinto muito, é realmente devastador. Muito obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like. Abraços.